Fala pessoal, tudo jóia aí com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos falar nessa aula sobre conservação da energia mecânica. Só para lembrar, a gente já viu que a energia mecânica é a soma de dois tipos de energia que um objeto, um sistema possa ter. A energia cinética com a energia potencial, tá bom? Então agora aqui eu quero considerar aqui com vocês uma situação, ou no caso aqui são três situações, para a gente tirar uma conclusão no final, beleza? Então vamos fazer essa análise primeiro. Seguinte, nós temos aqui uma primeira situação. Considere que a gente tem um objeto, tá? Um objeto está aqui em cima, ele está a uma determinada altura em relação ao solo. Então vamos considerar que aqui é o solo, tá? É o nosso nível de referência, ou seja, o nosso H0, que seria o H0, tá bom? Então esse objeto ele está lá em cima. Esse objeto ele é simplesmente abandonado, ele é solto, está lá em cima, simplesmente solta o objeto. O que vai acontecer? Esse objeto aqui ele vai começar a cair. Só que enquanto ele cai, a velocidade dele vai aumentando. Então olha só, ele não tinha velocidade lá em cima. Portanto, ele não tinha energia cinética. Mas a partir do momento que esse objeto é solto, ele começa a se movimentar para baixo, com uma velocidade que vai aumentando gradativamente. Então, a energia cinética dele, que era zero, começou a aumentar. Mas o que a gente pode dizer em relação à energia potencial gravitacional dele? Ele estava aqui em cima, ele tinha energia potencial gravitacional, digamos assim, a energia potencial gravitacional máxima dele. Mas a partir do momento que esse objeto é solto, que ele vai caindo, essa altura, esse H aqui, ele vai diminuindo. Portanto, a energia potencial dele, gravitacional, vai diminuindo. Então perceba o seguinte, a partir do momento que o objeto é solto, a energia cinética dele aumenta e a energia potencial gravitacional diminui, tá? Então, estava lá em cima. Então, energia cinética zero, tinha energia potencial. Aí o objeto cai, a energia potencial dele vai diminuindo e a energia cinética dele vai aumentando, tá? Então, o objeto caiu, energia cinética aumenta e energia potencial diminui. Vamos considerar aqui essa segunda situação agora. O que a gente tem? Um objeto que está se deslizando, inicialmente ele tem velocidade, tá? Então ele vai ter energia cinética. Vamos considerar que esse aqui é o nosso nível de referência, é o nosso H0, tá? Então significa aqui que como ele está exatamente no nível de referência, ele não tem energia potencial gravitacional. Mas conforme ele vem deslizando, em determinado momento ele vai bater, ele vai colidir aqui com essa mola e a mola vai começar a comprimir. No momento em que essa mola inicia a sua compressão, a velocidade dele começa a diminuir, porque essa mola resiste ao movimento dele, colocando uma força no sentido inverso ao movimento, tá? Então, a velocidade começa a diminuir, mas conforme a mola vai sendo comprimida, ela vai acumulando energia potencial elástica, tá? E aí o que vai acontecer? A mola vai comprimir até o máximo possível. Nesse máximo de compressão, a velocidade desse objeto vai ser zero, ele vai parar. No máximo de compressão, a mola vai empurrar o objeto de novo, no sentido oposto, e aí a velocidade dele começa a aumentar, ao passo que a energia potencial elástica da mola vai diminuindo, porque ela vai voltando até o seu comprimento original, beleza? Então assim, resumindo aí rapidão, o objeto vem deslizando com energia cinética, bateu na mola, a velocidade dele começa a diminuir, a energia cinética começa a diminuir, mola começa a comprimir, energia potencial elástica começa a aumentar. Quando chega na compressão máxima, a mola empurra o objeto e acontece o oposto. A velocidade dele aumenta, a energia cinética aumenta, mola se aproxima do seu comprimento original e a energia potencial elástica diminui, tá? Então essa é a segunda situação. E olha aqui essa terceira situação. A gente tem um objeto que está a uma determinada altura, tá? Aqui a altura H dele, está a uma determinada altura, e esse objeto ele é solto nessa rampa. Então o que acontece? Ele começa a deslizar. Enquanto ele está deslizando, a velocidade dele vai aumentando, ele vai ganhar então energia cinética. Primeiro aqui, no momento aqui antes dele ser solto, ele só tem energia potencial gravitacional, tá? Então, depois quando ele é solto, que ele começa a se mover, a energia cinética dele começa a aumentar. Mas a altura aqui, vai diminuindo. Então, o que acontece? É parecido com esse daqui, Enquanto a energia cinética aumenta,
a energia potencial diminui. Por que a energia cinética aumenta? Porque a velocidade aumenta. Por que a energia potencial gravitacional diminui? Porque a altura diminui, beleza? Então ele vem deslizando, deslizando, aí ele vai chegar aqui, nesse trecho mais ou menos assim, ó, esse trecho aqui. Nesse trecho está no nível de referência, aqui é o nível de referência 0. Então, nesse pedacinho aqui, ele só tem energia cinética. Ele não vai ter energia potencial porque ele está numa altura H. Muito bem. Então, ele veio deslizando, ganhou energia cinética. Aqui ele vai ter energia cinética máxima. E aqui, olha, ele vai bater nessa mola. E vai acontecer algo parecido com esse daqui. Tá? Assim que ele bate na mola, a energia cinética dele começa a diminuir, porque a velocidade dele diminui. E a mola começa a comprimir. E aí a energia potencial elástica dela começa a aumentar. Beleza? Ela vai comprimir até a sua compressão máxima. A partir daí, o objeto, no exato momento da compressão máxima, o objeto vai parar. A energia cinética dele zerou. E aí a mola vai empurrar o objeto novamente. Ele vai ganhar energia cinética, a mola vai perder energia potencial elástica e conforme o objeto vai se movimentando aqui, ele vai ganhando energia potencial de novo até a gente chegar na mesma situação inicial. Pessoal, vocês viram aqui, nesses três casos aqui, o que está acontecendo aí? O que basicamente acontece? Seguinte, pessoal, uma forma de energia se transforma em outra. Então, em todos esses casos aí, a energia cinética e a energia potencial, elas estão passando como se fosse uma troca. O que o objeto perde de energia cinética, ele ganha de energia potencial e vice-versa. Tanto nesses três casos aqui que eu utilizei para explicar isso aí para vocês. Agora, o detalhe é o seguinte, aqui nós não estamos considerando nenhuma força dissipativa, ou seja, não há nenhum outro elemento que esteja trocando energia com esse sistema, né? Por exemplo, aqui ó, quando esse objeto cai, não tem o ar aqui em volta, ele está caindo no vácuo. E então o ar não vai ganhar parte dessa energia aí, tá? Aqui, por exemplo, não existe a força de atrito, o objeto desliza livremente. Da mesma forma aqui, o objeto vai deslizando livremente. Então, toda vez que não houver forças dissipativas dentro de um sistema, tá? A gente vai dizer que a energia mecânica desse sistema se conserva. Basicamente, uma forma de energia se transforma na outra e vice-versa. Por exemplo, aqui no caso desse objeto aqui, ó, que se move nessa rampa inclinada, inicialmente ele só tem energia potencial, né? Digamos que ele só tem energia potencial, está parado aqui. Mas quando esse objeto é solto, a energia potencial dele vai se transformando em cinética, e depois a cinética se transforma em potencial elástica, que depois se transforma em energia cinética, que se transforma em energia potencial gravitacional, beleza? Então, o princípio da conservação da energia mecânica é basicamente isso. A energia cinética se transforma em energia potencial e assim sucessivamente, né? A energia cinética se transforma em potencial e vice-versa. A potencial se transforma em energia cinética também. Isso aí vai valer toda vez que nós estivermos considerando sistemas que não possuem força dissipativa. Por exemplo, qualquer atrito. Não tem atrito de forma nenhuma, resistência do ar, não tem nada disso. O sistema está ali apenas com forças internas, tá? Que é, por exemplo, nesse caso aqui, beleza? Nesse caso que a gente está considerando. Então, pessoal, guardem isso. A conservação da energia mecânica é uma forma de a energia do sistema se manter constante durante a evolução ali. Interessante dizer que, ó, por exemplo, se a gente pegar esse caso aqui, a gente sabe que aqui em cima ele só tem energia potencial. E aqui embaixo ele só tem energia cinética. Ou seja, a energia potencial daqui de cima se transformou em energia cinética aqui embaixo. Mas o que ele tem aqui no meio? Por exemplo, aqui no meio, na metade ali da trajetória, ele vai ter, aqui ó, a energia mecânica dele, é M, eu vou chamar de energia mecânica, é igual à energia cinética, ele já está caindo, nesse ponto aqui, mais a energia potencial, porque ele também ainda não chegou no referencial aqui, ó, na base do referencial, que seria o H0, tá? Agora,
nesse meio aqui, ó, no meio da trajetória, a energia mecânica dele vai ser a soma dessas duas. Ele vai ter uma parcela de energia cinética e uma parcela de energia potencial, tá? Sendo que nos extremos ele vai ter apenas um tipo de energia. Aqui em cima ele só vai ter energia potencial e aqui embaixo ele só vai ter energia cinética. Pessoal, mas em qualquer posição aqui, a soma da energia cinética com a potencial é constante, dá o mesmo valor. E aqui também, em qualquer posição aqui, a soma da energia cinética com a potencial é constante. Da mesma maneira que em qualquer posição, a soma da energia cinética com a potencial é constante. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica. Tá já, pessoal? Então é isso aí, vamos pegar no livro, vamos estudar, vamos fazer exercício, vamos colocar tudo isso aí em prática. Forte abraço para vocês e bons estudos.